A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos a mais um momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para transmitir aos amados a segunda lição da nossa revista de adolescente, que traz como tema durante esse período de 3 meses, Vivendo em Sociedade. E hoje nós vamos observar aqui no texto, dessa lição, família, nosso primeiro grupo social. Então a lição fala de um assunto extremamente importante que é para a vida de todo o ser humano. Nós temos um texto bíblico baseado aqui no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 4 até o 25, onde nós temos ali a criação de Deus. E quando Deus vê a necessidade do homem ter uma adjutora, e ele cria ali a Eva, cria a Eva e traz diante do homem, e o homem a recebe muito bem, chama ela de osso dos seus ossos, carne da sua carne, e começa ali, é gerado ali, é dado início à família, E ninguém escolhe a família que vai nascer, Nós já iniciamos falando a respeito disso. Ninguém escolhe a família que vai nascer, não tem como você escolher em que família você vai nascer. A família é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É o primeiro grupo social a que pertencemos e o mais importante de todos. Talvez a sua família não seja como você gostaria que fosse, mas saiba que não existe família perfeita. Não existe. Sempre tem alguma coisa entre a família, até porque somos formados por seres humanos que sofremos uma queda ali no Éden. Então já não somos perfeitos assim como Deus nos criou. Contudo, imagine como seria a sua vida sem a sua família. Ela faz parte do plano de Deus para o ser humano. O próprio Deus a idealizou e a considera como a célula máter da sociedade. Josué, capítulo 24, versículo 15, ele nos diz o seguinte: porém eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos a Deus o Senhor. Momento em que Israel estava desviando-se ali do caminho, para um lado, outros para o outro, mas Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver aqui a família como célula máter da sociedade. A família foi criada por Deus. É o primeiro e mais importante grupo social. É a que pertencemos. Por isso ela é chamada de célula máter da sociedade. Primeiramente, Deus fez e preparou o mundo para receber essa instituição tão especial. Depois ele criou o homem e também a mulher. Mas a família não estava completa, faltavam os filhos. Deus viu que o homem, coroa da criação, não poderia viver sozinho. Se o homem vivia sozinho, então não tinha como haver filhos. Não havia como procriar. A família surgiu da necessidade de nos relacionarmos. Então, querido, aqui já começamos com o seguinte ensinamento: nunca se isole dos seus. Deus colocou você aí nessa família para você se relacionar. Não aceite a tentação do inimigo que às vezes coloca na mente das pessoas de que os seus familiares não gostam, não amam ele, ou até mesmo coloca na mente da própria pessoa: não gosto dos meus pais, dos meus irmãos, e muitas pessoas se isolam. Não, Deus criou a família para a gente se relacionar no nosso dia a dia. Então, como aprendemos na lição anterior, o homem é um ser de agregação, um ser gregário. Ou seja, precisa viver socialmente com outras pessoas para sobreviver. Não dá para viver sozinho, não dá para viver isolado. Deus, ele criou a família perfeita. Seus objetivos eram os melhores possíveis. Porém, com a queda do homem, que acontece lá no capítulo 3 do Gênesis, a família foi afetada e sofreu sérias consequências. Discórdias, brigas, pelejas, contendas,
discussões, desentendimento, traições, não faz parte do plano original de Deus. Isso não fazia plano do desejo do Todo-Poderoso quando ele cria e estabelece a família. Pelo contrário. Então, tudo ficou aqui. Adão e Eva, depois de pecarem, né, Adão e Eva se esconderam de Deus e tentaram justificar seus erros. Mas o relacionamento do casal já havia sido afetado pelo pecado. Desde então, podemos afirmar que não existe mais uma família que seja perfeita. Sim, exatamente isso. Família perfeita somente no comercial, né? Quando alguém coloca lá um comercial. Nem os heróis da fé tiveram uma família tão perfeita assim. Um exemplo disso é a família de Isaac, o filho da promessa. O Senhor havia prometido a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, a esposa amada de Isaac era estéril, não podia dar à luz filhos, não tinha como gerar filhos. Parece que alguma coisa estava errada ali, né? Apesar disso, ele orou ao Senhor e Deus o abençoou com 2 filhos, Esaú e Jacó. O texto bíblico diz que já no ventre materno os 2 irmãos brigavam. Veja como a natureza humana é afetada. Por isso que o Senhor diz na sua palavra lá em Gênesis que a imaginação do homem, do ser humano, é má desde a sua infância. No ventre da mãe, Jacó e Esaú já estavam ali, né, brigando, já estavam ali se degladiando. Na família de Isaac também havia divisão. O pai gostava mais de Esaú, pois o jovem era perito em caça. Já a mãe tinha como seu queridinho o Jacó. Veja, uma família que tinha tudo para ser perfeita, mas não era. A divisão na família, ela traz sérios problemas. O Senhor Jesus disse que nenhum reino, ou instituição, ou família pode ficar de pé quando existe divisão. Lucas 11, versículo 17, a gente encontra isso. Nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. É o que o próprio Jesus está nos ensinando. Então, quando há divisão na nossa família, nós sofremos as consequências disso. Porque o objetivo de Deus era que houvesse unidade. O inimigo chega aí corrompendo a mente humana, gerando então a desunião que causa dores, sofrimentos, angústias, enfim. O que temos de orientação é: lute para que sua família se mantenha unida, seja um pacificador, seja uma adolescente pacificadora. Quando você vê alguém em conflito, entra ali no meio para apaziguar, para mostrar a importância dos 2 lados, né, para que não haja discórdia, para que não haja... Ore e faça a sua parte. Com a ajuda e consentimento da mãe, Jacó enganou seu pai Isaac. As consequências foram trágicas. Jacó, para não ser morto por seu irmão, teve que fugir para uma terra distante. Seus pais não puderam mais vê-lo e a família ficou dividida. Quando Esaú, o filho mais querido de Isaac, quando ele tornou-se um jovem, né, tornou-se ele um jovem rebelde, né? Quanto a Esaú, ele tornou-se um jovem rebelde, revoltado. Ele casou-se com algumas mulheres que não eram do agrado do seu pai, justamente para provocar. O pai dizia: filho, não faça isso, e ele ia e fazia, porque ele estava com o coração revoltado, amargurado, devido à maneira, né, que o Jacó tomou ali a sua bênção. Então, como você pode perceber, a família do patriarca Isaac passou por situações terríveis, vivenciando muitos conflitos. Várias situações concorreram ali para destruir as famílias das quais poderia nascer o Messias. O inimigo estava querendo impedir isso também, né? O inimigo também vai fazer de tudo para que os planos de Deus não se realizem em sua família.
Ele sabe que uma família unida, uma família na presença de Deus, é uma família forte, é uma família vitoriosa que pode ajudar outras famílias. Então fica atento a isso. Mas em Jesus somos mais que vencedores, isso é fato, precisamos estar em Jesus. E orar por nossas famílias e fazer a nossa parte para que todos vivam juntos, para que todos vivam em paz. Se fôssemos relatar tudo o que aconteceu de ruim na família de Isaac, Esaú e Jacó, certamente faltaria espaço, né, para a gente colocar aqui nesta lição. Embora imperfeitos, o Senhor Deus os amava e preservou a família dos patriarcas. O que também pode estar acontecendo conosco à medida que nós amamos e servimos a Deus, né? Deus ama você e Ele também deseja cuidar da sua família, deseja cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar de todos em sua casa. Então, não desanime, lute para que a paz permaneça, para que a paz venha reinar, para que a paz venha governar o lar, né, dos amados. Viver e conviver em família é um outro tópico aqui da lição. O modelo familiar muda com o passar dos tempos. Já tivemos a era da família patriarcal, consanguínea e por aí vai. Entretanto, isso não altera o valor, a importância da família e jamais vai invalidar o objetivo primordial de Deus em relação à família, né? Em relação ao viver familiar. O estabelecimento de relacionamentos saudáveis é imprescindível. Atualmente temos visto e vivido um empobrecimento na área da convivência. As pessoas têm se tornado meio que difícil de conviver. Se elas estão longe, elas sentem falta, saudade, mas quando estão perto, elas têm dificuldade de conviverem juntas, né? Então estamos ficando cada vez mais superficial, distante um dos outros. São pais que mal se falam, né? Filhos que não se entendem, né? Quando estabelecem um diálogo, este é monossilábico, ou seja, são curtas palavras de um para o outro. Um pergunta algo, outro sim, não, tá bom, eu sabia, eu sei. Não há aquele momento ali de sentar, conversar, né? Filhos muitas vezes não conversam mais com seus pais, mas por outro lado passam horas e horas nas redes sociais, né? Conversando com amigos virtuais, o que na verdade não é saudável para a sua alma, né? Não é saudável para a sua vida, para a sua formação social, para a sua formação intelectual. E isso traz sérios prejuízos para a vida das pessoas. Porém, quando esses amigos fazem algo que não gostam, basta apertar uma tecla para serem deletados, bloqueados. Você sabe disso, né? Acho que alguém que está me assistindo agora já passou por uma situação dessas ou já viu alguém fazendo isso, né? É meu amigo, é meu colega, tal, só que de repente aconteceu algo, um desentendimento entre as partes e simplesmente você se acha no direito de ir lá e com um clique, bloqueei de todas as minhas redes sociais. Não foi nem nada tão a fundo, né, mas bloqueei. Então, o que nós precisamos construir são amigos pessoais, não amigos virtuais. Amigos pessoais, que são aquelas pessoas que você luta por elas, você não quer perder. Você não vai deletá-los da sua vida com um clique, como se você estivesse jogando fora aí qualquer coisa, né? Então, é como se pudéssemos, né, resolver os problemas de relacionamento apertando apenas um botão. As pessoas não conversam mais em família e o relacionamento familiar tem se comprometido. Olha, meu Deus do céu, é uma coisa muito séria. Convivência diária dentro de um lar não é algo fácil. Somos diferentes uns dos outros. Isso, claro, não é algo ruim, né? Temos que entender que somos diferentes. Não tem como eu exigir que meu outro irmão seja igual a mim. Não tem como eu exigir que minha irmã seja igual a mim.
meu pai, minha mãe seja igual a mim. Nós somos seres criados com personalidade diferente, entende? Mas quando a gente ama e respeita um ao outro, a gente consegue viver muito bem, cada um aproveitando a diferença do outro, né, para o bem. Então, quem disse que as diferenças são causa de desavença e falta de harmonia? Quando Deus viu que Adão precisava de companhia, ele não criou outro homem. Entende? Quer dizer, o motivo da impossibilidade de uma comunhão plena não é por causa das diferenças. Porque quando Deus criou alguém para estar junto com Adão, ele criou um ser diferente. E completamente diferente, que foi a mulher. A mulher é completamente diferente do homem. Não só fisiologicamente, mas psicologicamente também. Sentimentalmente também diferente. Mas quando um ama o outro e respeita, isso é lindo, maravilhoso. Então, um ser totalmente diferente, né? No aspecto biológico e psíquico também. O objetivo de Deus era que um complementasse o outro. Entende? Você olhar para sua esposa, você olhar para o seu marido, você não vai ver alguém dizer assim, é igual a mim. Não, pelo contrário, você completa ela e ela completa você. Tá bom? O objetivo de Deus era que um completasse o outro. Não existe famílias perfeitas, assim como não existe pessoas perfeitas. Completamos uns aos outros. Quem sabe o que falta em mim está em você, quem sabe o que falta em você está aqui em mim. Então a gente juntos, num bom relacionamento, de um amor fraternal, né? Quando falamos de amor entre amigos, parentes, irmãos, amor fraternal, né? Enfim. Precisamos ter isso em mente, pois a boa convivência é imprescindível para se ter uma família funcional, funcionando em perfeita harmonia e unidade. Por sermos diferentes, temos mais facilidade de lidar uns com os outros. Já pensou se todos fôssemos iguais? Parecia um monte de robô programado, né? Mas é importante essa diferença. Devemos então aprender a lidar com os pontos fortes e também com os pontos fracos dos nossos familiares. Boas maneiras devem fazer parte do nosso dia a dia. Isso deve ser cultivado. As diferenças não são prejudiciais, mas a falta de respeito e até mesmo a falta de boas maneiras no relacionamento familiar são prejudiciais. Lembre-se dessa palavra. Falta de respeito e falta de boas maneiras são prejudiciais ao relacionamento familiar. Eu preciso respeitar meu irmão, preciso ter boas maneiras com meu irmão, eu preciso respeitar minha irmã, ter boas maneiras com minha irmã, preciso respeitar meus pais, ter boas maneiras com eles. Os pais precisam respeitar os filhos, ter boas maneiras com os filhos, e assim a família, né? Por exemplo, é em casa que temos que aprender a dizer bom dia um para o outro, né? Com licença, obrigado, por favor, desculpa, até logo. Você vai sair de casa, tchau, tchau, irmão, tchau, tchau, irmã, tchau, mãe, tchau, pai, né? E palavras que são significativas para trazer paz e harmonia a uma família. Caso haja respeito entre os seus membros. Na época dos meus pais e ainda na minha época, quando eu nasci, na nossa região os pais tinham um costume, os filhos tinham um costume. Toda vez que ia deitar à noite, eles costumavam dizer, pai, a bênção. E o pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. Durma em paz. É como se depois de um dia de tantas controvérsias e diferenças e quem sabe até de estresse, o relacionamento familiar fosse restaurado ali. O filho ia dormir com a bênção do pai e o pai ia dormir se sentindo honrado porque o filho, né, lembrou dele antes de dormir. E por que hoje é complicado? Porque hoje, em muitos lares, já não existe mais isso. Os pais vão dormir, muitos filhos ficam online até altas horas da noite e o vínculo familiar vai se degradando. Entende? Então, são palavras
comportamento simples, mas que tem um grande impacto positivo na vida familiar. As regras mais básicas de educação estão sendo abandonadas. Não há família que permaneça saudável desse jeito. Mesmo que leia a Bíblia diariamente e ore, ou a gente muda de comportamento, né? Ou a gente está perdendo tempo. Nosso devocional está sendo em vão. Sem que seus membros busquem, né, tratar o outro com respeito, consideração e educação, nossa leitura, nossa devoção não está se vendo. Essa deve ser a primeira lição de casa que deveríamos aprender. Tratar bem um ao outro, dentro da nossa própria casa. A Bíblia e a família é o nosso último ponto aqui para a gente terminar esse momento especial de reflexão sobre a sociedade, ou a primeira sociedade do ser humano, que é a família. A Bíblia e a família. O Criador estabeleceu para a família alguns princípios que vão ajudá-la a viver bem, inclusive para os filhos. Você quer conhecer esses princípios? Então vamos ler aqui com atenção o texto de Efésios capítulo 6, vou pegar aqui rapidinho minha Bíblia. Efésios capítulo 6, eu vou pegar o texto aqui para não correr o risco. E se está faltando alguma palavra aqui para os amados, é muito importante. Se você quiser abrir na sua casa, na sua Bíblia, marcar, né, na sua Bíblia para você não perder, é muito importante. Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 ao 4, que nos diz da seguinte maneira, olha só. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não, orientação para os filhos e orientação para os pais. Se a gente colocar em prática os conselhos, né, os princípios que a Bíblia nos ensina, a gente vai conseguir viver bem. O problema é que a gente às vezes ignora esse ensinamento, a gente ignora a palavra e a gente fica infrutífero, né? Ou quando produz fruto, o fruto não é bom. A obediência requerida pela Bíblia é uma coisa justa. Ela traz muitas consequências boas. Prosperidade e longevidade. É o primeiro mandamento com promessa, como está lá em Êxodo 20, versículo 12. A obediência é a demonstração de sabedoria. Se a pessoa vive em desobediência, está sendo tolo, mas os prudentes, os sábios, eles são obedientes. Os filhos devem obedecer aos pais e os pais devem respeitar os seus filhos. A disciplina na família é necessária. Um pai que ama corrige o seu filho. O filho precisa entender uma coisa. Você não é corrigido porque o seu pai te odeia. Pelo contrário, você é corrigido porque o teu pai te ama. Mas, infelizmente, muitos pais acabam exagerando nas regras e deixando os filhos desanimados. Deve haver um equilíbrio. Regras misturado com amor, demonstração de afeto. As regras e a disciplina devem ser acompanhadas de amor, que tudo suporte e tudo espera. Não tem como não viver bem e deixar de ser feliz em uma família em que o marido ama a sua esposa, em que a esposa respeita o marido da mesma forma que gosta e quer ser respeitada, e onde os filhos obedecem aos pais e são criados segundo os padrões bíblicos. Isso é primordial para que tenhamos uma sociedade harmoniosa e feliz. Priorize a sua família, priorize o seu presente, priorize o seu futuro. Filhos, respeita seus pais, pais respeitam os filhos. Amemo-nos mutuamente e tenhamos a primeira sociedade, uma sociedade justa, triunfante, equilibrada, estruturada, que é a nossa família. Até a próxima aula, que Deus abençoe tua vida e o teu coração de maneira toda especial.